Deus seja louvado. Título desta mensagem: o que é a morte e o que é o inferno. Peço que você abra sua Bíblia no terceiro capítulo do livro de Gênesis. E no final deste capítulo diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E para que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomado, e expulsou o homem, e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. É uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Em outras palavras, Deus estava mantendo o homem longe da árvore da vida, porque se o homem tivesse comido da árvore da vida, teria vivido para sempre em seus pecados e sem nenhuma esperança de redenção. Suponhamos, por exemplo, que o Hitler comesse da árvore da vida e vivesse para sempre. Assim teríamos Hitler por milhares de anos, com suas maldades e perversidades. E eles controlariam a terra. E assim Deus enviou a morte como um julgamento e também como uma benção, porque cada geração vem e morre, e nasce uma nova geração, e todos os Hitlers morrem eventualmente. E a Bíblia diz que em Eclesiastes 3:2 diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, pois está designado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Só que muitas vezes descobrimos que as pessoas não querem falar sobre a morte. E por quê? Em muitos lugares, os adolescentes de 17 anos, pelo menos, já assistiram milhares de assassinatos pelos jornais, pela televisão. E há uma criatura chamada morte. E alguns pensam na morte como apenas uma fase da vida. Mas, na verdade, quanto mais velho você fica, mais você tem vontade de dormir. E, finalmente, você dorme para sempre. E na vida há muitos caminhos, mas todos levam para o abraço da morte. E eu quero lhe perguntar por esta mensagem: você está preparado para morrer? Você fez alguma preparação para a sua morte? Talvez você esteja preparado financeiramente, mas o seu espírito, sua alma, para onde vai viver para sempre? Você já fez um estudo sobre isso? Santo é o Senhor. Você ocupa os seus pensamentos, eu sei, mas a perda e a separação das coisas que nós amamos nos deixa muitas das vezes tristes, como perder amigos, família. Não é só um momento da vida, mas é um ponto de interrogação. A morte inicia uma incerteza e perguntamos por quê.
Por quê? Você vê um jovem morto em suas primeiras etapas da vida e você pergunta, por quê? Você vê um menino ou uma menina ainda jovem perder a vida e você pergunta por quê? Porque tudo isso tem que acontecer e parte disso causa o terror, o medo do desconhecido. As pessoas nunca gostam de estar despreparadas. Elas estão ansiosas, pensando no futuro. E há uma passagem do profeta Amós que diz: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Você está preparado? Se você não estiver preparado, leia o manual da vida, as Escrituras Sagradas, leia a Bíblia. Ela vai lhe dizer como fazer para se preparar. Agora queremos suavizar esta realidade de morte e não queremos falar sobre isso. Bendito o Senhor. Não queremos nem pensar. E por isso as pessoas usam cosméticos, maquiagem, na busca frenética pela juventude e muitas das vezes não conseguem. Mas não quero falar dos psicólogos, sociólogos, estudantes de medicina, mas falar da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz sobre a morte? Primeiro diz que a morte é um inimigo do homem e de Deus. Paulo chama de inimigo. E ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, o último inimigo que haverá de ser destruído é a morte. Agora, é inimigo de Deus por quê? Porque Deus nunca tensionou que o homem morresse. Quando ele nos criou, quando ele nos formou, ele queria que vivêssemos para sempre. Mas quebramos a sua lei, nos rebelamos contra ele, e ele disse que, se você fizer isso, você vai morrer. Ele tinha que cumprir a sua palavra. Nem o pecado, nem a dor, nem a morte fazem parte do plano original de Deus para o homem. A morte foi a penalidade pelo pecado, pois quando ele disse, morrerás, aí estava o julgamento. Tu és pó, e ao pó voltarás. E a morte veio após a rebelião do homem. Você está preparado? E o segundo, a Bíblia ensina que esse inimigo, chamado morte, será destruído. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26 diz, o último inimigo que será destruído é a morte. Mas a Bíblia nos afirma que esse último inimigo já foi derrotado, pois Paulo diz, ó morte, onde está o teu arguilhão? Ó túmulo, onde está a tua vitória? Pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, pois ele disse, eu sou aquele que vive. Eu estava morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Pense nisso, ele tem as chaves do inferno e da morte. Agora,
o que é essa derrota da morte. E Paulo compara como um inseto venenoso, cuja picada, o veneno da picada foi derrotada, foi retirada, tornou-se sem efeito. E ele diz que o ponto central da morte é o pecado. Agora quero que você pense na morte de um ente querido, uma pessoa que não conhece Jesus Cristo, ou seja, o incrédulo. Pois a Bíblia diz que existe um julgamento. Você não pode ler a Bíblia e retirar as referências sobre o inferno. E não vejo como um pregador pode pregar e não falar sobre isso, porque está nas Escrituras e que tanto falou nisso, ou que tanto falou sobre o inferno, foi o Senhor Jesus Cristo, bendito o Senhor. Mas falou mais do que qualquer outra pessoa na história. Estar no inferno é estar fora da presença de Deus. Afinal, o que é o inferno? Vou lhe falar algo que não é imaginação. Não vou fazer o que alguns fizeram no passado, e usar a sua imaginação para assustar as pessoas. Devemos ter medo, sim, mas quero lhes dizer que o que crê que o inferno, o que o inferno seja. Existem 3 palavras na Bíblia para mim, que é um fogo, pois o nosso Deus é um fogo consumidor, que diz em Hebreus capítulo 12, mas a Bíblia também ensina que o fogo é usado simbolicamente, como por exemplo, a língua estaria completamente cheia de chamas de fogo. E isso é um símbolo, é claro. E Jesus usou esse símbolo várias vezes. Acredito, na verdade, que o fogo é uma sede do Deus vivo, todo-poderoso, e que nunca pode ser saciada. Mas como seria a eternidade se você não pudesse encontrar a Deus? Você nunca encontraria realização, porque você perdeu a sua própria vida. Depois é a palavra escuridão. A Bíblia diz que Deus é luz. Mateus capítulo 8, verso 12. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Santo é o Senhor. Ou seja, o inferno é chamado de escuridão exterior. Isso significa a separação de Deus. É estar na escuridão. Você vai estar no escuro. Você não vai para lá e vai para um local onde você vai se divertir à noite, ter todo tipo de prazer, como algumas pessoas pensam. É separação de Deus, de trevas da luz. Então a terceira frase que Jesus usa é a segunda morte. Deus é vida. Está separado da vida. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, diz Apocalipse capítulo 20, verso 14. Você morre uma vez, naturalmente. Seu corpo morre, agora sua alma, seu espírito ainda está vivo.
mas está morto. Está morto para Deus, assim como muitos milhões de pessoas estão com o espírito morto para Deus. Seu corpo está vivo. Você vai à igreja, você é religioso, mas a maioria das pessoas no mundo, você vai na Índia, por exemplo, você encontrará muitas religiões, como qualquer país do mundo, mas no profundo do coração destas pessoas, elas estão mortas espiritualmente para Deus, porque elas não fizeram a paz com Deus. Agora, Deus não é um Deus que tem prazer que as pessoas morram e vão para o inferno, porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas Deus deseja que você se acerte com Jesus Cristo, que morreu na cruz. Isso foi um julgamento. Deus julgou Jesus Cristo em seu lugar. Jesus, sendo quem era, teve a capacidade de suportar o inferno por você. Foi quando Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? E nesse momento terrível, de uma forma que não podemos entender e compreender, o Senhor Jesus Cristo e seu Pai foram separados por causa do peso do pecado. E Jesus tomou as dores do inferno e sofreu nesse momento tudo que o homem não poderia sofrer ou suportar. Ele fez isso por você, porque Ele te ama. E agora Deus diz que você deve e precisa se arrepender dos seus pecados e receber em seu coração. E se você não faz isso e persistir em ouvir a voz do diabo, que diz que você tem muito tempo pela frente, bendito o Senhor, e que este pregador não está falando a verdade, que diz que você vai viver para sempre. Sim, você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha entre muitas. Você tem que fazer uma escolha por Jesus Cristo. E qual é a sua escolha? Se você quer fazer uma escolha hoje à tarde, hoje à noite por Jesus Cristo, saiba que a morte de Cristo foi um julgamento. E o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Todas as mulheres sejam salvas. Esse é o desejo de Deus. Ele quer tanto, bendito o Senhor, que Ele deu seu único filho para morrer na cruz por você. E as palavras usadas nessas escrituras é o desejo de Deus e a sua vontade. É o propósito de Deus que você não morra em pecado. É seu desejo que você seja salvo. E você tem uma escolha. Agora, o que acontece com o crente? Tanto poderia ser dito sobre isso. Eu poderia falar à tarde, à noite, o dia todo, sobre o céu, sobre as alegrias, a emoção, o prazer que é estar na presença do Deus vivo. E ali nós conheceremos, pois em Cristo Jesus o julgamento já passou, a tempestade acabou, o inverno já passou. Se você conhece a Cristo, não há condenação e não haverá julgamento para você. Portanto, agora
não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e não há inferno para você. E você viverá a eternidade como com o Senhor Jesus Cristo e com os santos de todas as idades e de todas as gerações, pois pela sua morte ele destruiu a morte em Cristo Jesus. Não consideramos mais a morte como o rei dos terrores, pois Paulo disse: tenho desejo de partir e estar com Jesus Cristo. Isso é melhor. Ele disse: é melhor estar com Cristo e viver para todo sempre. Eu quero estar com Ele, disse o apóstolo Paulo, porque ele trabalhou tanto por Jesus, ou porque ele sofreu tanto? Não, ele estava pronto, porque há muito tempo ele encontrou Jesus Cristo na estrada de Damasco. Ele teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, e Cristo entrou em seu coração, e ele encontrou a alegria, a paz e a satisfação. Bendito o Senhor. Ele encontrou o propósito, o significado da vida, quando ele teve esse encontro com Jesus Cristo. E você pode ter a mesma experiência com Cristo hoje, ao ouvir esta mensagem. E tem muitas pessoas que acham que é um processo longo, complicado, e pode haver um processo em que você é condenado pelo Espírito de Deus. E pode haver um processo como o nascimento, o momento da concepção, os meses de gestação e depois vem o nascimento. E então você cresce. Tudo isso são etapas diferentes. Alguns podem acontecer todos de uma vez. Não sabemos como funciona, como o Espírito vai trabalhar no ponto de vista individual. Mas hoje, você precisa dar um passo para Jesus Cristo. E a certeza, e se você não sabe e não tem certeza, busque essa certeza. Tire a dúvida. Muitas pessoas não têm a data em que vieram a Jesus Cristo, em que Cristo apareceu na sua vida e que fizeram um concerto com Cristo. Mas é bom que muitas pessoas marquem a data e tenham certeza de dizer sim, esse foi o dia ou a noite em que eu tive a certeza. Mas agora, a conquista da morte é a grande conquista final do que chamamos cristianismo e judaísmo. A morte física é apenas uma transição da vida aqui na terra, com Cristo, para a vida eterna no céu com Cristo. É como passar por uma porta quando você morre. Você sai de um quarto e entra em outro maior, mais bonito e maravilhoso. Isso chama-se a transição, bendito Senhor, de morte. A transição da morte. E é baseada no fato de que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, pois sabemos que Jesus Cristo, sendo ressuscitado, não morre nunca mais. A morte não tem mais domínio sobre ele, diz Romanos capítulo 6, pois como em Adão todos morreram, assim também em Jesus Cristo todos serão vivificados.
Saiba de uma coisa, você não vai morrer sozinho. Se você estiver com Jesus Cristo, e poderemos imaginar que existe um anjo da morte, e esse anjo vem e pega você pela mão e conduz você para a presença de Cristo. É uma coisa maravilhosa morrer como um cristão morre. E aqueles que não conhecem a Cristo, quando morrem, há uma grande diferença na forma como as pessoas morrem. Jesus disse: aquele que crê em mim nunca, nunca, nunca morrerá. Pois os cristãos vê uma esperança infinita. Olhamos para o além do presente, das tristezas, bendito seja o Senhor, e vemos o triunfo de Cristo, e bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Mas Cristo traz uma liberdade permanente, livre do mal, ao crente que morre nele. Mas aqueles que não conhecem a Cristo podem não desejar isso e podem preferir continuar vivendo em seus pecados. Sabe que você tem pouco tempo. Bendito o Senhor. Você tem pouco tempo na vida. E na medida que você envelhece, você é pressionado. E diz: aproveite tudo que puder agora. Essa é a filosofia do mundo. Mas você não tem muito tempo. Você está a um passo da eternidade. E a decisão que você tomar ao ouvir esta mensagem pode decidir aonde você estará. Você conhece Jesus Cristo. A palavra partir, a Bíblia usa a palavra partir. Veja, a Bíblia ensina que agora somos cidadãos de dois mundos. Sou cidadão da minha pátria aqui na terra, mas também sou cidadão celestial. Ou seja, sou cidadão do céu. E é para lá que eu estou indo. E estarei lá. E não vai se passar muito tempo antes de eu partir. A grande maioria da minha vida já foi vivida. E o meu registro já ficou na história. Não tenho muito mais tempo. Eu sei disso. Sinto com a idade de 30 anos, mas sei que não tenho. Posso olhar nos raios-x e vejo que o meu corpo está envelhecendo mesmo, através de algo que nem sei o que é e não posso sentir, mas sei que em algum momento eu vou sentir e começa o efeito no corpo e todos nós morreremos. Ninguém vai escapar. Não vou escapar. Eu quero ir, porque estar com Cristo é muito melhor do que estar aqui nessa terra. A Bíblia diz: seremos igual a Ele, pois o veremos como Ele é. Alguém falou dessa forma: eu morro antes do meu tempo e o meu corpo será devolvido para a terra para se tornar o alimento dos vermes. Tal é o nosso destino aqui. É um contraste com a palavra de Jó, que disse: eu sei que o meu Redentor vive, embora que o meu corpo se deteriorize e que os vermes me devorem.
Eu sei que me levantarei. Estou ansioso para vê-lo, cara a cara. E Paulo disse: acabei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, o que você tem que fazer? Pai, mãe, idoso, menino ou menina, nunca sabemos nesse mundo em que vivemos quando alguém vai partir. Você pode estar andando nessas estradas e ruas e não sabe o momento de partir. Você está pronto? E você precisa e deve arrepender-se dos seus pecados. Você se vê como um pecador e vê a justiça e santidade de Deus e olha para a cruz de Cristo e vê que ele morreu por você no duro madeiro da cruz, no seu lugar, no meu lugar, para nos livrar da condenação eterna. Isto é, Deus estava em Jesus Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Somos mensageiros de Deus, pois ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Creia em nome de Jesus Cristo. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.